Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a professora Ana Carneiro. Eu sou a professora de língua espanhola de vocês do segundo A, B e F. E hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre los pronombres personales, que traduzindo significa os pronomes pessoais, né? É bem provável que vocês já devam ter estudado em língua portuguesa sobre os pronomes pessoais. Então, nós vamos estudar esses pronomes correspondentes também agora em espanhol. É bem simples e a aula vai ser rápida e depois vocês irão responder um questionário pelo Google Formulário que vai estar anexado nessa postagem desta aula de hoje, tá? Com apenas 3 questões e que vai valer 3 pontos também na média. Cada questão que vocês acertarem ganharão um ponto, tá? Então vamos aqui para a nossa explicação da nossa aula. Bom, aqui diz assim: los pronombres personales. Os pronomes pessoais em espanhol designam os participantes de um discurso. Além disso, eles podem substituir os substantivos de uma oração, sejam eles comuns ou próprios. Vale a pena lembrar, pessoal, que em português os pronomes pessoais são aqueles que podem substituir nomes, né? Por exemplo, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E esses são os pronomes pessoais do caso reto, né? Vale a pena lembrar. Então, em espanhol também nós vamos ter eles, né? Então, são eles: yo, tu, usted, vos, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas. E aqui nós temos os exemplos, né, que aparece aqui no nosso vídeo. Olha aí, ó. Maria necessita estudar. Ella hará um exame la semana próxima. Então você observa que no começo da oração nós temos o nome Maria, é um nome próprio, né? Então, por ser um nome próprio, o pronome pessoal pode ser colocado no lugar desse nome, para que não fique repetido. Por exemplo, se eu colocasse o mesmo nome na segunda sentença, ficaria: Maria necessita estudar. Maria hará um exame la semana próxima. Ou seja, uma repetição desnecessária. E para que não haja essa repetição, a gente substitui o nome por um pronome. Compreenderam? Então você observa que os pronomes servem para substituir os nomes, né? Olha o segundo exemplo. Los niños están cansados. Ellos jugaron toda la tarde. Então você observa que na tradução os meninos estão cansados, eles brincaram a tarde toda. Observa que os meninos, que no caso é um substantivo comum, mas é o sujeito desta oração, é a pessoa da oração, foi substituído por eles, já que se trata de os meninos. Se fosse as meninas, seriam elas, né? E aí vai. Observe que nos exemplos acima, o pronome pessoal ella, que é ela, substitui o substantivo próprio Maria. E o pronome pessoal ellos, eles, substitui o substantivo comum ninhos, meninos. Então, quais são os tipos de pronomes pessoais em espanhol? Então, nós temos aqui, ó, os pronomes personales subdividem-se em 2 tipos. Pronombres sujeto, quando o pronome é pessoal do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, e pronombres objetos, quando ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Que nós lembramos que temos também os pronomes oblíquos. Os pronomes sujetos exercem a função de sujeito da frase, como aquelas que nós vimos anteriormente, Maria e los niños, né? E aí nós temos um quadrinho para que vocês observem, né, falando sobre como é que cada um desses pronomes eles se colocam entre singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Então, na primeira pessoa, no singular, nós temos yo, ou pode ser nosotros ou nosotras quando é no plural. Na segunda pessoa, tu, quando está no singular, para a segunda pessoa, e para o plural, vosotros, vosotras. E na terceira pessoa, no masculino, ele, e no feminino, ella, para singular, para o plural, ellos, para eles, e ellas, para elas, né? E aí você observa que ele
faz uma diferenciaçãozinha com as cores para poder a gente identificar o gênero dos pronomes, tá? E aqui nós temos as correspondências, né, do que são os pronomes em língua portuguesa, para que vocês lembrem, tá? Ó, esse primeiro quadrinho aqui está dizendo sobre as pessoas do discurso. Vale a pena lembrar que nós temos 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa, que é do singular, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E aí, ó, nós temos na segunda coluna pronomes pessoais do caso reto. Eu para a primeira pessoa, tu para a segunda pessoa, ele e ela para a terceira. Isso tudo no singular. No plural, primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles ou elas. Do mesmo modo, se aplica também aos pronomes oblíquos. O correspondente a eu seria me, a segunda pessoa, tu, seria ti, e aí vai. Ó. Si, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. São todos os pronomes oblíquos, ou seja, aqueles que vão também representar o nome de alguma coisa ou vão substituir, né, esse nome, só que muitas vezes ele está atrelado ao verbo, né? Então é importante que vocês percebam como é que cada um desses pronomes é usado. E temos os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo. Vocês não precisam se preocupar muito com aprender esses oblíquos e esses tônicos aqui, diátonos, porque nós vamos focar principalmente nos pessoais do caso reto. Mas aí eu estou trazendo para que vocês vejam logo o quadro completo dos pronomes. O pronome pessoal usted é usado em comunicações formais. Em português, ele equivale ao uso da palavra senhora, né? Ou senhor. Já o pronome ustedes, no plural, é utilizado independentemente de o contexto ser ou não formal, como o plural de tu e de usted na América Latina. Na Espanha é mais comum o uso de vosotros e vosotras. Embora usted e ustedes sejam pronomes de segunda pessoa verbal, singular e plural, respectivamente, o tempo verbal que os acompanha é flexionado na terceira pessoa. Tá? Isso é uma exceção dentro da língua espanhola. O pronome vos integra um fenômeno linguístico denominado vosseo, que ocorre principalmente em alguns países da América Latina, como Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Costa Rica. O vosseo consiste no uso do pronome vos, pronome de tratamento informal, em vez do pronome tu. Exemplo, tu puedes venir quando quieras, ou vos podes venir quando quieras. Você pode vir quando quiser, ou tu pode vir quando quiseres. Né? Então, você observa que há só uma diferença de como é usado, né? Mas, de maneira geral, isso aqui não vai falar tanto sobre o que a gente vai fazer ao longo dessas aulas. Conforme os exemplos acima, indica o uso de vosseo, o uso do vosseo requer o uso de uma flexão verbal própria. E aí nós temos aqui alguns exemplos desse pronome sujeito. Yo llegué temprano. Eu cheguei cedo. Tu me has dado la dirección equivocada. Você me deu o endereço errado. Ele me regalado um livro. Ele me presenteou com um livro. Ella me abraçou. Ela me abraçou. Usted tiene que pedir el permiso del director. Você tem que pedir a autorização do diretor. Miguel y Mercedes son hermanos gemelos. Ellos nacieron en 17 de diciembre de 1990. Miguel e Mercedes são irmãos gêmeos. Eles nasceram em 17 de dezembro de 1990. Nos exemplos acima, os pronomes yo, tu, ele, ella, usted e ellos praticaram a ação da frase. Logo, desempenham a função de sujeito, né? Sujeito é aquele que faz a ação da frase. Os meninos jogam bola. Quem jogou a bola? Os meninos. Portanto, ele é o sujeito desta oração. Bom, pessoal, basicamente isso aqui é a nossa aula, né? Então, é importante que vocês reflitam um pouco. No livro tem esse conteúdo, no livro didático, porém, nós vamos trabalhar com outras atividades, porque ela tem um nível de complexidade muito alto, tá? E aí vocês não esqueçam de responder o Google Formulário, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula!